Será que antes de você começar a ver esse vídeo, quem apareceu foi a Bettina? Acabou de chegar neste canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Se você me acompanha por aqui, você já deve saber que você pode me encontrar nas redes sociais. A que eu mais uso hoje é o Twitter e às vezes o Instagram. Eu também apareço em outros lugares, no meu site, o janaviscardi.com.br. Eu tenho uma coluna no site do Justificando todas as segundas-feiras. E eu também apareço num podcast quinzenal que se chama Se Eu Tivesse um Podcast. Então, veja, não dá mesmo pra sentir saudade. E além disso tem a minha newsletter, que aparece assim, que pinga uma vez por mês, com coisinhas mais fofinhas e pessoais. Mas vamos ao tema de hoje. Eu falei na chamada da Bettina. Se você não é das redes sociais, se você não é de acompanhar o Twitter e o YouTube, e não vê muito as notícias, assim, do que rola nas redes, eu te adianto. A Bettina é uma figura que aparece na propaganda de uma empresa que se chama Empíricos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa empresa, você pode ir no site dela, mas você pode também assistir o vídeo do Meteoro falando sobre o caso. Eu vou deixar o link nos cards aí em cima e aqui embaixo também, falando sobre os quiprocós da empresa. Fato é que a Empíricos, essa empresa que fala sobre investimentos e que na verdade supostamente ajuda as pessoas a fazer investimentos, ela é muito agressiva em propaganda, muito agressiva. É bem comum que antes de você assistir os meus vídeos, você já tenha visto uma propaganda da Empíricos, algum vídeo falando como enriquecer, como ganhar 1 milhão, quanto... E eu até então tinha observado vários homens e mulheres fazendo essas propagandas, mas muito no sentido de conheça Empíricos, venha não sei o que, e eu não tinha visto ainda uma propaganda deles com uma história mais pessoal, digamos assim. Depois eu fui entender que a Bettina, essa figura que aparece em uma das propagandas, ela também trabalha na Empíricos, parece. E eu não sabia, fui saber agora fazendo um pouco essa busca, que parece que ela trabalha lá. A Bettina aparece nessa propaganda da Empíricos dizendo assim: meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. E aí a ideia da propaganda é justamente que a pessoa clique para ir conhecer mais sobre a história, e aí quando ela chega no site, ela é convidada a se inscrever para receber um conteúdo gratuito que supostamente conta a história da Bettina. E aí, quais são as características, de Bettina? Bettina, 22 anos, patrimônio de mais de 1 milhão de reais, mulher branca, loira, dos olhos claros, e aí as pessoas começaram a cair em cima matando disso tudo, e aí vira um furdunço, porque aí as pessoas começam a dizer assim: agora não se pode mais ser branca nesse mundo, agora é crime nesse Brasil ser rica. As pessoas ficam recriminando o mérito dos outros, deixa ela desenvolver e crescer. Agora só porque a menina é branca, não pode mais falar do seu sucesso. E aí eu decidi vir aqui olhar para essa narrativa, para a maneira como se construiu pequenos trechos de história sobre a Bettina, justamente para desfazer um pouco essa ideia de que não pode mais ser isso, não pode mais ser aquilo, racismo reverso, não dá mais valor ao desenvolvimento dos indivíduos e das pessoas. Então vamos lá. Essa propaganda é isso que ela diz: meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. E aí essa narrativa ela vai ficando mais curiosa, porque depois de receber tantos comentários, o que aconteceu é que a Empíricos decidiu gravar um outro vídeo em que a Bettina narra, ela diz os tweets que são direcionados a ela. Dentro desses tweets tem sim um lado bem machista, que é a galera dizendo que foi só porque ela tem um namorado rico que ela tem dinheiro, e é claro, a mulher sempre precisa de um namorado para ter dinheiro, então esse recorte está ali, mas não é só isso, tem um monte de coisas que as pessoas estão dizendo, e aí ela vai entrar dizendo a mesma coisa, que é: oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e começando com 1.520 reais, eu acumulei um patrimônio de mais de 1 milhão. E aí aqui é que tá bem interessante, dependendo, e aí ela faz um reforço prosódico aqui, dependendo exclusivamente de mim mesma. Se você quer saber tudo sobre essa história,
clica no botão que vai aparecer na sua tela. É claro que isso aqui, gente, é uma propaganda, é um jeito de fazer marketing digital, que tem uma coisa de você ficar lá azucrinando as pessoas e aí você dá um brinquedinho pra ela. Então, se você se inscrever aqui, eu te dou um livro de graça, mas depois do livro de graça você tem que pagar não sei quanto pra fazer o conteúdo completo. Você recebe um pedaço da história e outro pedaço só se você pagar não sei quantos reais. Marketing digital, tem uma linha do marketing digital que faz muito isso, ó. E esse conteúdo é desse jeito. Você vê esse pedaço, esse vídeo, quando você clica, tem lá uma página para você se inscrever, oferecer, portanto, o seu e-mail, e aí você vai ter alguns dias de conteúdo gratuito, e é claro que esse conteúdo gratuito não vai funcionar, não vai ser o suficiente, você vai ter que pagar uma grana e tal. Então é uma estratégia mesmo comunicativa, é a criação de um discurso. E aqui também a gente tem, portanto, a criação de um discurso. Você vai olhar, vai ver que é uma menina muito nova e que ela tem hoje muito dinheiro. E aí qual é o problema da simplicidade dessa narrativa? Em primeiro lugar, tem essa coisa que eu já falei, que é de fazer, na verdade tá pescando você pra você comprar um produto, pra você se afiliar à marca dos caras. Até aí é o que eles fazem, né? Eles supostamente trabalham com conteúdo e eles fazem essa pesca pra depois te vender uma coisa maior. Isso, como eu já disse, acontece em outros tipos de mercado, mas tem dentro dessa narrativa este outro elemento que é de eu consigo sozinha. Só que essa coisa do eu consigo sozinha é muito curiosa. A minha primeira pergunta é: o que significa conseguir sozinha? E aí você pode aqui entrar na lógica de falar sobre privilégios, tá muito na moda, toda palavra que entra na moda, ela vai ficando meio curiosamente deturpada, porque as pessoas não vão ler sobre o assunto, mas estão falando sobre ele, e aí fica, ai, a gente não pode mais falar de nada porque é privilégio, ai, o que eu posso fazer se eu tive oportunidade na vida, aí fica aquela confusão. Então aqui o problema está em você usar a palavra exclusivamente de mim mesma e não reconhecer todo o arcabouço que está no entorno das pessoas para que elas conquistem coisas, para que elas tenham a oportunidade de ter coisas. Se Betina conseguiu, sei lá, fazendo as coisas na bolsa, mais de R$1 milhão, não foi sozinha que ela conseguiu isso. Por isso que a minha primeira pergunta é: o que é fazer exclusivamente a partir de mim mesma? E foi aí que as pessoas começaram a rastrear, tentar entender quem era essa figura, Betina, e encontraram um vídeo em que ela fala que o pai dela fez uma poupança pra ela e quando ela fez, sei lá, 19 anos, entregou a poupança pra ela e disse: ah, Betina, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Então, se foi a partir disso que Betina começou a investir na bolsa e hoje tem mais R$1 milhão de patrimônio, essa narrativa simplista está não só simplista, mas equivocada, porque não foi só eu quem fiz sozinha. Seu pai foi lá e te deu uma grana. Mesmo quando a gente pensa, por exemplo, alguém que fez uma boa faculdade e que conseguiu um excelente emprego, se ela diz: ah, eu fiz tudo sozinha. Veja, existe uma parte daquilo que a gente constrói que é justamente o seu esforço individual, ou seja, eu tive que acordar muito mais cedo para fazer faculdade e estudar à noite, eu tive que fazer não sei o quê. Isso é um esforço que você faz que tem a ver com o individual. Mas essa narrativa simples ignora uma outra parcela que é: quem foi que me carregou, digamos assim, até aqui? Como foi que eu, não sozinha, mas tendo esse suporte todo, cheguei até aqui? Se você começou a investir no 1.500, significa que você pode guardar esse dinheiro. Se você pode guardar esse dinheiro com 19 anos, ou porque você foi muito prodígio e já morava sozinho, já recebia uma nota, ou então porque seu pai te deu uma força. E se você foi muito prodígio, é porque você teve suporte, porque você veio de uma classe social num país como o Brasil, tão desigual. Você já veio de uma classe social em que as coisas foram um pouco menos difíceis nesse aspecto estrutural de acontecerem. Isso não significa que desse outro lado, pessoal, individual, você não tenha sofrido, não tenha sido difícil, você não tenha tido dúvidas sobre o que você ia fazer. Então o problema desse tipo de narrativa, gente, que atinge o empreendedorismo, essa coisa dessas finanças, de ganhar dinheiro, é justamente depositar nesse aspecto individual aqui
toda a força do que as pessoas fazem. E aí é um discurso simplista de autoajuda que ignora todo esse conjunto, esse aparato de elementos que são significativos para que você seja capaz de avançar na vida. Por que é que eu consegui fazer uma boa faculdade, por exemplo? Porque os meus pais, que tiveram muito menos oportunidades do que eu, tiveram a oportunidade de dedicar uma grana deles para que eu estudasse bem. Então eu fiz escola pública e depois eu consegui fazer a escola privada, né, uma cooperativa de ensino, justamente para eu estudar mais para tentar passar numa faculdade. Não foi sozinha. E eu só hoje sou, sei lá, capaz de sei lá o quê. Não porque exclusivamente eu fiz, mas porque essa estrutura contribuiu e porque aí sim eu pensei coisas, tive algum esforço. Mas às vezes esse pensar coisas tem a ver com a maneira como eu interajo com outros conhecimentos. Então, esse exercício de construir narrativas em cima do eu fiz tudo sozinha ou sozinho é equivocado. Então, gente, eu acho que o olhar sobre esse discurso do empreendedor, de gente que faz milhão, de gente que investe dinheiro, precisa estar muito atento para isso. Eu vi que o Twitter, que a galera ficou empolvorosa justamente por isso. E não porque ela não tem o direito de ter R$1 milhão. Ai, coitada da menina. Não é isso. Mas é a escolha da Empíricos, e não só da Empíricos, nesse caso da Empíricos, de construir a narrativa em torno disso. E isso é interessante para eles, porque aí ele te vende um produto que é você se esforçando para conseguir. E a tristeza dessa lógica, o horror dessa lógica é: se não dá certo, o problema é só seu. E aí a gente ignora essa outra parte que é tão significativa para a construção daquilo que a gente é em sociedade. Aspectos sociais, aspectos de raça, aspectos, de gênero, tudo isso combinado, gente. Tem muitos elementos que estão ali entrelaçados. E aí quando a gente constrói a narrativa desconsiderando isso, a gente falha mesmo miseravelmente e a gente engana muita gente, porque do ponto de vista desse lado do individual, a gente quer acreditar que a gente pode, que a gente vai se esforçar, a gente tem muito essa coisa do não ser preguiçoso, então você quer mostrar que você é ativo, que é eficiente, que você é bom, mas existe todo, para além desse indivíduo aqui, sozinho, pensando com a cachola em fazer suas coisas, ele não tá sozinho, ele tá dentro do mundo que tem todas essas outras coisas, tá? Então, gente, a falha desse discurso é justamente negligenciar todos esses outros elementos que eu apontei aqui e que você vai ver em outros inúmeros vídeos de pessoas que discutem a questão da meritocracia, vídeos, livros, e pensam o que é essa ideia de meritocracia que está tão por trás desse discurso da Bettina e não só da Bettina. E aí eu acho que um elemento importante que fez com que crescesse tanto o vídeo da Bettina tem a ver com isso, não exclusivamente o fato dela ser uma mulher nova, mas também o fato de logo de cara fazer assim. É uma escolha narrativa mesmo, que chama a atenção das pessoas. Nesse sentido deu certo o vídeo, que é dizer: oi, esse é o meu nome e é isso que eu tenho. E isso mobiliza mesmo as pessoas, né? Numa sociedade em que a gente vive de grana, as pessoas elas se movimentam para entender como é que eu posso ser mais do que sou em termos financeiros, né? E numa sociedade desigual como o Brasil, um discurso como esse, ele é absolutamente raso e simplista, né? Por justamente ignorar e negligenciar esses outros elementos todos. Então toda vez que vira uma narrativa assim, pense: o que é conseguir sozinho? Essa pessoa conseguiu um trabalho como? Ela estudou como? Como é que juntou esse dinheiro? Esse dinheiro veio de onde? Como é que a pessoa se estruturou para conseguir manter esse dinheiro só rendendo ou só aplicando sem precisar tirar esse dinheiro de lugar nenhum? Essa pessoa precisa estar numa classe social específica para ser capaz de fazer isso. Você não pega R$1.500 e bota lá para render, para ficar rodando em bolsa sem supostamente preocupação ou analisando riscos, mas entendendo que tudo bem esses riscos se você já não tem uma grana, se você não tem uma estabilidade. Então vamos olhar para ver como esse discurso tenta nos ludibriar e enganar as pessoas e mobilizar um tipo de pensamento que está centrado só no eu consigo e não no eu talvez consiga, mas olha o meu entorno, como ele pode tornar isso mais difícil para mim, a depender das minhas características individuais, vivendo numa sociedade que é tantas coisas, né? Então é isso, gente. Beijo, tchau, tchau.